Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós, meus amados irmãos, nesta manhã, esta nova manhã de segunda-feira. Que manhã maravilhosa, a qual o Senhor nos concede, pela sua infinita bondade e misericórdia, pela tua graça, mais uma oportunidade de vivermos, vivermos conforme o teu querer e a tua vontade. Meus amados, eu gostaria de deixar mais algumas referências bíblicas hoje, mas falando um pouco sobre a vontade desiderativa de Deus. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a vontade decretiva de Deus. Qual é a vontade decretiva de Deus? É a vontade que nosso Deus tem para conosco, que fomos chamados para o seu decreto, para fazermos o teu querer e a tua vontade, para cumprirmos em nossa vida o seu propósito, porque Deus assim fez o homem e a mulher para o seu propósito. Não foi para fazer a nossa vontade, mas a vontade dele, Por isso, a vontade decretiva de Deus. Hoje nós falaremos um pouco a respeito da vontade desiderativa, E deixarei mais algumas referências bíblicas. No vídeo passado, eu deixei algumas referências que se encontram em 1 Crônicas 13, 2, se encontra em Êxodo 7, 18, em Romanos 12, 2, e eu vou falar um pouquinho a respeito de cada versículo, Eu sei que você pode ter lido aí na tua casa, mas eu vou deixar mais um pequeno reforço, Eu vou estar lendo novamente cada um desses versículos aqui, para que você possa chegar a um entendimento melhor do que Deus quer para as nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Primeiro, eu vou ler mais um pedaço do esboço que ficou até aqui, Por fim, várias tradições cristãs falam da vontade desiderativa de Deus como o seu desejo, tá vendo? Como o seu desejo em relação às coisas que jamais aconteceram e o seu pesar em relação às coisas que aconteceram. Procure entender, meus amados. Às vezes esse conceito é combinado com a ideia de que Deus não pode fazer o que bem lhe aprove, o que é contrário às Escrituras. Lá em Salmo 115, 3, A palavra de Deus nos fala ao contrário, Não obstante, por vezes, Deus expressa verdadeiramente esse tipo de desejo e pesar. Então vamos ver o que o Senhor nos fala a respeito, lá em Salmo 115, 3, meus amados irmãos. Salmo 115, versículo 3. 115, versículo 3, a palavra de Deus, ela nos fala da seguinte maneira: mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Está vendo? Ao contrário do que falou aqui, Deus é sim, ele faz tudo o que lhe apraz, Por muitas das vezes, o Senhor nos deixa aqui referências bíblicas, também voltando atrás, Às vezes o Senhor mandou que os seus profetas, assim como Moisés, como tantos dos outros, que profetizasse contra certas cidades por causa da desobediência. Mas lá no final, o Senhor escutou o clamor do teu povo, e através das orações do teu povo, o Senhor voltou atrás. O Senhor voltou atrás, porque o Senhor é um Deus benigno, porque o Senhor é um Deus misericordioso, É um Deus que nos ama verdadeiramente, Vamos falar mais a respeito disso. Continuando, essa expressão, não obstante, por vezes Deus expressa verdadeiramente esse tipo de desejo e pesar, Vamos ver mais um exemplo, lá em Gênesis 6, 7, você já deve ter lido na sua casa, onde Moisés também orou ao Senhor, pedindo a Deus a sua misericórdia. É Gênesis
Gênesis 6, do versículo 6 ao 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha aí, ó. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Você está vendo? A vontade desiderativa de Deus é essa aqui. Quando Deus, ele decretou, né, que ele se arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra por causa da desobediência, por causa da incredulidade, né, por causa da dura cerviz do homem, do coração endurecido. E nos dias de hoje não é diferente, meus amados irmãos. A palavra de Deus, ela foi nos deixada para que nós pudéssemos ler, né, guardar em nossos corações e observarmos o que está acontecendo ao nosso redor, observarmos o que é que nós estamos fazendo nós mesmos e nos examinarmos, porque Deus nos dá a oportunidade a cada dia de arrependimento. Amém, meus amados irmãos? Vamos mais uma referência bíblica, vamos ver como que Deus se arrependeu. Como que Deus se arrependeu disso? Vamos lá. Essas expressões não são contrárias às suas vontades de criativa. Deus não é obrigado a fazer certas coisas acontecerem contra a sua vontade. Antes, a vontade desiderativa de Deus é intimamente relacionada à sua vontade normativa, no sentido de que revela o seu desejo sincero de que seus preceitos sejam obedecidos. As expressões de desejo e pesar de Deus também mostram a sua misericórdia e o seu pesar, a sua misericórdia e o seu plano gracioso para com as suas criaturas, mesmo quando estas se rebelam contra ele. Está vendo? Contra ele. Por exemplo, Deus disse a Moisés para se afastar, pois ele, Deus, estava prestes a destruir Israel. Lá em Êxodo 32, 9, 10. Vamos ver o que Deus, o que foi que Deus fez em Êxodo. Veja bem a vontade desiderativa de Deus. Êxodo 32, versículo 9 e 10. Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés. 32. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E aí Deus continua a querer destruir o povo. No entanto, depois de ouvir a oração de Moisés, olha só, Deus teve compaixão e se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao povo. Lá no versículo 14 do mesmo capítulo 32. Olha só o que Deus falou. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Você está vendo? Quanto Deus é misericordioso. Desde o princípio que o nosso Senhor ele vem tendo misericórdia de nós. Desde quando o Senhor ouviu o clamor do teu povo, dos israelitas, o sofrimento daquele povo na escravidão do Egito, que Deus lhe estendeu a mão, preparou o teu servo, desde a sua meninice, desde o seu nascimento, preparou o teu servo para que tirasse o teu povo daquele sofrimento. O Senhor mandou 10 pragas para que tanto o faraó visse o seu poder, quanto também os israelitas vissem que Deus é poderoso, que sem ele nós não somos nada, mas com ele ao nosso lado nós tudo podemos. Meus amados, mesmo o Senhor abrindo o mar vermelho, mesmo o Senhor mandando manar do céu, tirando água da pedra,
Mostrando o seu poder, o povo continuou a desobedecer, continuou sendo infiel, continuou com o seu coração endurecido. Mas o nosso Deus é tão misericordioso, que aqui está o exemplo de quantas vezes nosso Deus mandou profetizar contra este povo. O livro de Isaías, as profecias feitas por Isaías, que Deus mandou contra Jerusalém, contra Judá. Mas no final, sempre o Senhor estendia as mãos, tinha misericórdia. E da mesma forma é hoje, meus amados. A cada dia de vida que nós temos, nós amanhecemos hoje, nós passamos o dia, nós deitamos à noite, dormimos, amanhecemos mais um dia, é por permissão de nosso Deus. É pela misericórdia de nosso Deus. É pela vontade e o querer do nosso Deus. Não é por nós próprios, não. Nós não somos nada. Nós somos apenas criaturas feitas por esse Deus maravilhoso para honrar e glorificar o teu santo nome. Não para honrar nós mesmos, mas sim a Ele. E tudo o que Ele quer, meus amados irmãos, é a nossa salvação. É tudo que o nosso Deus quer. É que possamos ser salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus é tão maravilhosa que às vezes a gente abre a palavra para falar sobre um assunto, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala aquilo que Deus manda, não aquilo que nós queremos. Eu abri esse vídeo para falar a respeito desses versículos, Crônicas 13, versículo 2, mas o Senhor já colocou outra palavra no meu coração, para que eu pudesse transmitir a vocês. Amém, meus amados irmãos. Que possamos, meus amados, a cada dia reconhecer que é Deus, o nosso Criador, que nos dá essa oportunidade de nos observarmos, de nos examinarmos e reconhecermos que somos pecadores e voltarmos para Ele, confessarmos a Ele os nossos pecados, porque só Ele é digno em perdoar-nos. Nenhum homem aqui na terra tem poder para falar, não, você está salvo. É só Jesus Cristo. Por isso Ele nos pede com amor, com carinho, né, que nós possamos meditar na sua palavra. Eu vou só terminar aqui. No entanto, depois de ouvir a oração de Moisés, Deus teve compaixão e se arrependeu do mal que dissera vir fazer ao seu povo. Deus também disse a Ezequiel que não tinha prazer na morte dos perversos. Olha aí, ó. E não tem. Ezequiel 33, 11. Antes o seu desejo era que se arrependessem. Seu desejo é expresso com frequência em orações, nas quais o Evangelho é oferecido. 1 Timóteo 2, 4. Porque o Senhor não quer que nenhum homem se perca neste mundo, mas sim que todos, em exceção, homem, mulher, preto, branco, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esforça-te, meu amado. Tem de bom ânimo, faça assim como ele falou a Josué. Levanta, Josué, e passe esse Jordão, porque eu sou contigo. Da mesma forma, o Senhor está mandando você se levantar. O Jordão que Ele está mandando você passar é a tua palavra. Leia, examine, medite de dia e de noite. Examine-se a si mesmo. Vejas como estás com Cristo. Deus é maravilhoso. Ele não tem prazer na perdição do homem. Ele tem prazer na salvação da tua alma. Que Deus assim abençoe a tua vida, meu amado. Vamos deixar para falar um pouco mais no próximo vídeo, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a você que é ouvinte da palavra de Deus, se você gostar deste conteúdo, me ajude a divulgar esta mensagem, a levar esta mensagem a mais lugares, deixando aí o seu like de gostei, compartilhando esse vídeo com os teus amigos, teus parentes. Meu amado, eu gostaria de pedir também que você se inscrevesse nesse canal, para que o YouTube reconheça. O YouTube reconhecendo que esta mensagem está agradando, Ele vai distribuir para mais cidades. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Amém.